Nessa aula vamos dar início à modelagem da nossa edificação e aqui a gente vai utilizar a 6118 porque a gente está trabalhando com concreto, mas o CIA possui outras normas, como a 8800 e a 14762. Vamos para a aula! Agora que vocês já sabem como lidar com DWG e FC dentro do SimEngineer, a gente vai fazer a modelagem da nossa estrutura, só que a gente vai fazer a modelagem do zero sem usar as referências para vocês aprenderem todas as funções do SimEngineer. Então a gente vai começar a modelagem utilizando os pilares. Você pode utilizar tanto a função elemento 1D quanto a função pilar. Daqui a pouco eu mostro a diferença entre as duas. Bom, clicando em elemento 1D, você vai ter que, aqui de informações, o nome do elemento de barra, B1, o tipo de elemento, e aqui é importante você definir qual a função do elemento para o concreto, se é uma viga ou pilar, no caso aqui é um pilar, pois lá na parte de dimensionamento você tem um cálculo da segunda ordem local, que é um cálculo aplicado só a pilares, então você tem que definir para o CIA que esse cara é um pilar, para que essa consideração seja aplicada a esse elemento. Depois você tem modelo de análise, não vai ter nenhuma informação adicional aqui. Qual a seção transversal que você está utilizando? A gente vai começar com essa 30x30 e depois inserimos o restante. Aqui você tem um alfa, que é a rotação no eixo do elemento. Você tem aqui a definição do alfa, ó, no desenho lateral. Então você rotaciona o seu elemento ao redor do eixo. Você tem aqui também sistemas de excentricidade para trabalhar com os elementos. Então você tem excentricidades por atalho, centro, topo, base, esquerda, direito, topo esquerdo, ou excentricidades numéricas. Depois você tem como que vai ser o sistema de coordenadas locais, o LCS do elemento, também não vamos alterar. Você tem a opção também de até rotacionar o LCS, também não vamos mexer. Tipo de elemento finito, elemento padrão é o elemento de pórtico e somente força axial é o elemento de treliça. Aqui para concreto, vamos usar o tempo todo o elemento padrão. E aqui qual é a camada que vai cair o nosso elemento. Então a gente vai utilizar aqui elemento 1D, vamos dar OK. A gente já utilizou antes, né? Então vou clicar aqui no 000, né? Lembrando que eu estou com Snap Point Grid de pontos ativo, então ele faz ele pular aqui de ponto a ponto. Então vou clicar aqui, apontar para cima, clicar no espaço do teclado, digitar 3, que é a altura do nosso pilar, e Enter. Então a gente já lançou o nosso primeiro pilar da estrutura. Depois eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse elemento, vou copiar aqui para o lado. Posso usar a função copiar aqui o ícone ou o atalho, que a gente já definiu como C. Então clico em C, clico em qualquer ponto do espaço. Se quiser utilizar algum ponto de referência aqui, pode usar. Vamos tirar esse ponto aqui, ó, da borda de superfície, depois a gente vai precisar dele novamente, tá? Vou tirar intersecções e tirar esse cara aqui, só para facilitar o nosso lançamento. Mas eu poderia pegar aqui a base do pilar, ou pegar qualquer ponto, os deslocamentos são relativos, então tanto faz o ponto que eu vou selecionar, mas vamos pegar a base. Clico na base, aponto nesse sentido, tá aparecendo agora a linha de rastreamento verde, né? Que é a linha de guias de rastreamento. Vou digitar nesse sentido espaço para acessar o Spotlight, 5 metros e Enter. Depois, aproveitando já esse último lançamento, tá vendo esse quadradinho ciano? Quer dizer que meu ponto de referência agora está aqui. Então, se eu chegar aqui, ó, tô a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. O outro pilar vai estar a 5 metros. Se as coordenadas estão certinhas, assim, redondinhas, né, metro a metro, você pode simplesmente clicar aqui ou, de novo, espaço 5 no Spotlight, né? Então, espaço 5 metros no Spotlight e Enter. Mas aqui, como já está definido, eu vou clicar 5 metros. Ok? Então, a gente já lançou 3 pilares da nossa estrutura. Bom, e agora eu vou mostrar a diferença para o pilar em si. Se você clicar na função pilar, diferente do elemento 1D, que você tem que definir o ponto inicial e final, aqui você vai dar o comprimento de cara. Veja que todas as informações anteriores são exatamente iguais. A única informação adicional é qual é o comprimento, se é topo ou base e, além disso, ele já define aqui automaticamente que é pilar, tá? Então, vou dar OK e aí eu posso colar em qualquer posição aqui e eu já tenho a mesma modelagem, tá certo? Então, vou apagar esse cara, não vou utilizar. Ah, sim, e mais um detalhe sobre a diferença entre elemento 1D e pilar. Elemento 1D, se você clicar aqui,
e der o OK, você também pode fazer elementos curvos, tá? Arco circular, parabólico, bezier, ou aqui na última função, selecionar linha e transformar em elemento de barra. Por quê? Se você tiver uma linha modelada na estrutura, por exemplo, uma linha daqui até aqui, né? Então clica em elemento, dou OK, clica aqui, ó, selecionar linha, clico na linha e ela já vira um elemento finito. Então, são opções que você tem aí. E, claro que, dando OK novamente, clicando aqui em arco circular, você vai dar 3 pontos para fazer o arco circular e você tem o elemento circular. Então, essas são diferenças básicas aí entre elemento 1D e pilar. E você também tem a função viga, que é a mesma lógica. Aqui eu vou dar a distância de cara, eixo Y ou X. Então, 6 metros na direção X, ele já vai lançar aqui na direção X, ou 6 metros na direção Y, ele vai lançar aqui no outro sentido. Então você tem a possibilidade sempre para lançar elementos de barra, escolher entre elemento 1D, viga ou pilar, né? Então, viga e pilar, os comprimentos são definidos de cara, você vai lançar, no caso, pelo topo ou base, ou aqui no caso da viga, pelo início e pelo fim, né? O viga e pilar são sempre elementos retos, e o elemento 1D ele é mais genérico, ele pode ser o elemento curvo, você pode usar para selecionar uma linha, então são as diferenças básicas. E no final das contas, qual que você deve utilizar? Você decide, não tem um padrão exato. Eu gosto mais de utilizar elemento 1D e vocês vão ver eu usando bastante elemento 1D aqui na nossa modelagem, mas você pode escolher o que você desejar aqui. Bom, vamos dar continuidade à nossa modelagem. Então eu vou marcar todo esse conjunto aqui de pilares, vou mandar copiar, ou uso o atalho C do teclado, né? Então, copiar. Vou pegar um ponto qualquer relativo aqui, ó, qualquer ponto, pode ser um ponto qualquer fora da estrutura. Novamente, eu estou fazendo movimentações relativas aqui, não de ponto a ponto, tá? Então, ó, vou aqui, ó, relativo, vou apontar a minha guia de rastreamento nesse sentido X. O que eu vou fazer? Espaço 5, Enter. Primeira cópia. Depois, venho aqui, ó, espaço 5, Enter. E depois, aponto aqui de novo, espaço 5, Enter. Mais uma cópia, espaço 5, Enter. Aqui a gente já tem, ó, 1, 2, 3, 4. Falta uma cópia. Então, aponto aqui de novo, espaço 5, Enter. Lembre-se de verificar se você precisa ou não clicar no espaço em versões acima da versão 21 do CIA, pois isso pode ter mudado. Então aqui eu fiz uma cópia, copiando 1 a 1, né? Então foi espaço 5 Enter, espaço 5 Enter. Então ele sempre pega como ponto de referência o último lançamento e aí eu faço o restante, né? Tem forma mais fácil de fazer isso. Como que eu posso fazer de forma mais fácil? Agora eu vou só explicar, se quiserem reproduzir não tem problema, mas só vou explicar aqui do lado, tá? Vou copiar esses elementos aqui para o lado. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer a cópia múltipla aqui, ó. Então clico e vou marcar os elementos e dar um ESC para confirmar a minha seleção. E aqui vem um ponto que eu ainda não expliquei para vocês em relação às funções do CIA. Tanto faz você selecionar e clicar na função ou clicar na função e selecionar. A diferença vem no fato de que se você vai clicar na função e selecionar, você tem que confirmar a seleção dando um ESC no teclado. Então, cliquei na função, seleciono o que eu desejo aplicar, em que elementos eu desejo aplicar a função, dou um ESC, como agora, e confirmo a minha seleção, tá? Se for o contrário, selecionei e cliquei na função, aí é automático, não preciso dar ESC. Mas se eu clicar na função, seleciono quem eu quero modificar, dou um ESC para confirmar a seleção e trabalho na função, tá? Então, aqui, por exemplo, a cópia múltipla, eu posso dizer eu quero 5 cópias. Se eu quiser, eu posso dizer até, ó, eu posso definir essa distância entre cada cópia através do mouse, ou se eu quiser, eu posso dizer, não, bote cada cópia a 5 metros na direção X, ó, direção X, e esses 5 metros será a distância entre duas cópias. Ou eu poderia até botar um valor maior e dizer, faça a cópia equidistantes dentro desse valor maior, clicando aqui da original até a última. Então, provavelmente, botando 25 metros, da original até a última, ele faz os 5 pórticos equidistantes aqui. Bom, então eu vou dizer, quero 5 cópias
5 metros entre elas. Dou OK. Tá aí, ele já fez a mesma coisa que a gente fez antes, só que de forma muito mais rápida. Ou, se eu quiser, novamente, ó, selecionei, função, não preciso confirmar dando um ASCII, vou dizer 5 cópias. Eu quero definir a distância pelo cursor, então não vou definir a distância aqui, eu vou dizer que a distância é entre 2 cópias. Então, cliquei aqui, posso pegar a base, um ponto qualquer aqui de referência, aponto nesse sentido, espaço 5 e Enter. E daí o lançamento das 5 cópias. Então percebam que existem várias maneiras de se obter a mesma coisa aqui dentro do SCIA. Você pode modelar de uma forma mais simples, mais passo a passo. Você vai definir a melhor forma de trabalhar. Então, beleza, eu vou apagar essa parte aqui e vamos trabalhar com essa outra parte aqui do nosso modelo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui esse conjunto de esses 3 pilares, né? E aqui distantes a 5 metros entre eles, aqui cada um desses eixos, né? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero começar a fazer algumas modificações. Por exemplo, esses pilares aqui da periferia ou dos extremos, eles vão ter uma seção transversal diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses elementos. E aqui, ó, seção transversal desses elementos, as propriedades desses elementos, seção 30 por 30. Então, vou clicar nos 3 pontos para editar a seção transversal. Lembrando, ó, seção transversal, 3 pontos do lado, você tem a configuração desse item. Eu clico aqui. Então, a seção 30 por 30, eu vou fazer o quê? Uma nova seção retangular. Posso clicar aqui 2 vezes aqui ou clicar na setinha. Você vai para o próximo menu. E aqui eu vou dizer que eu quero uma seção de 40 por 20. Bom, aqui na configuração da seção tem vários itens, tá? Mas o mais importante é que você defina aqui qual é o material. E já está pegando C30 porque é o material padrão. Você tem esse item aqui em vermelho, usar a análise MEF 2D. É mais importante para aço do que para concreto, tá? E você não precisa se preocupar, isso aqui são propriedades relativas a empenamento e torção, muito mais específicas para aço do que para concreto. Mas, de qualquer maneira, se você quiser ver as propriedades dessa seção transversal, clique aqui em atualizar. E aí você vai ver as propriedades aqui embaixo dessa seção. Vamos dar um OK. Vamos fechar. A nova seção já está definida. Vou dar um OK. E automaticamente, todos esses itens aqui já pegaram essa seção transversal. Perceba que os pilares, ó, eles saíram nesse sentido e na verdade eu quero que eles fiquem no outro sentido. Tenho 2 opções para fazer essa modificação. Eu posso vir aqui no alfa, dizer 90 graus e ele já modifica, ou eu posso simplesmente vir aqui na seção transversal e editar os sentidos 20 e 40 aqui embaixo. Então você define aqui qual a forma que você quer trabalhar, tanto faz uma ou outra, vai dar o mesmo resultado. Então eu vou deixar assim para ficar alinhado nesse sentido. Bom, então a gente já fez o lançamento dos pilares. Agora eu preciso fazer um alinhamento da nossa estrutura. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Vejo você lá. No, I don't wanna waste my time.